sétimo ano, como é que vocês estão? Bom dia para vocês. Vamos dar início à nossa aula de hoje, tá certo? Na aula de hoje nós iremos corrigir a atividade que eu passei na aula passada, né? Sobre palavras simples, compostas, primitivas e derivadas, tá certo? Quero que todos acompanhem no livro de vocês, a partir da página 74 até a página 76, tá bom? Lembrando que todo conteúdo que a gente vê aqui é muito importante, né? Para a vida escolar de vocês, né? Nós ainda iremos fazer prova, então esse conteúdo é muito importante. E esse momento, né, de correção é um momento que vocês têm para tirar as dúvidas, né, que ficaram na hora de fazer a atividade e sobre o conteúdo também, tá bom? Então, se ainda restarem alguma dúvida sobre o conteúdo, peço que vocês tirem lá no WhatsApp, tá bom? Nós estaremos disponíveis nos horários de aula normal, tá bom? Toda segunda e sexta-feira até meio-dia, tá certo? E peço também que vocês enviem as atividades pelo WhatsApp pra mim, tá certo, pessoal? É muito importante, né? Porque vocês sabem que a atividade também vale nota, né? A média de vocês é feita através da prova parcial, da prova bimestral e dos pontos das atividades que eu passo para vocês, tá bom? Então, e também nesse momento, né, de que a gente tá tendo aula online, é muito importante também para saber a participação de vocês, né? Já que a gente não está na sala de aula para acompanhar vocês, nós precisamos acompanhar através desses meios, tá bom? Então, não deixem de enviar a atividade para mim, tá certo? Pode ser no grupo do WhatsApp, pode ser no privado, tanto faz. Mas envie para mim colocar o ponto de vocês de atividade, tá certo, pessoal? Então, peço que acompanhem no livro de vocês e vamos iniciar a nossa correção aqui. Gente, eu sei que a qualidade não está muito boa, mas foi a única forma que eu encontrei de acompanhar, para vocês acompanharem também no vídeo, né? Atividade, não só no livro, mas também no vídeo. Mas, de qualquer forma, não deixem de acompanhar no livro de vocês. Quem não tiver livro, peça que os colegas enviem fotos aí para vocês tirarem as dúvidas e também para fazer a atividade, tá bom? Já que eu vou cobrar a atividade de vocês. Então, vamos lá para a primeira questão, página 74. Primeira questão. Assinale S para o conceito de palavra simples, C para o conceito de palavra composta e P para o de primitivo e D para o de derivado. Então, a gente viu na aula passada, né, o conceito de cada uma dessas coisas, que são palavras simples, compostas, primitivas e derivadas. As palavras simples, a gente sabe que é aquela que só tem um radical. A composta, que são formadas por mais de um radical, né, podendo ou não ter os seus elementos ligados por hífen. A primitiva, aquelas palavras que não provêm de outras palavras. E a derivada é o contrário da primitiva, né? São aquelas palavras que provêm de outras palavras, né? Que são formadas a partir de outras palavras. Então, vamos lá. O primeiro itemzinho aqui. São aquelas formadas por mais de um radical, podendo ou não ter seus elementos ligados por hífen. Então, aqui são palavras compostas. Segundo aqui. São aquelas que possuem somente radical, palavras simples. Na língua portuguesa são aquelas formadas a partir de outras palavras, derivadas, né? E na língua portuguesa são aquelas que não provêm de outras palavras e que servem como base para a formação de outros vocábulos, são palavras primitivas. Vamos lá para a segunda questão. O que são palavras cognatas? Cite o exemplo. Gente, eu acho que eu não expliquei na aula passada o conceito de palavras cognatas, então vou explicar agora, tá? O que são palavras cognatas? São chamadas de cognatas palavras que possuem o mesmo radical. Exemplo, acéfalo, bicéfalo, encéfalo. O céfalo quer dizer cabeça. Gente, então, palavras cognatas são palavras da mesma família, tá bom? Aquelas que possuem o mesmo radical. Tá certo? Então, anotem aí na segunda questão. Terceira questão. O que são os afixos? Gente, na aula passada, eu também expliquei o conceito de afixos, não foi? Os afixos são morfemas, né? Que tem como objetivo formar palavras através do acréscimo de prefixo ou sufixo. O prefixo é o que vem antes do radical e o sufixo é o que vem depois do radical, tá bom? Quarta questão. Existem dois principais processos de formação de palavras na língua portuguesa: a composição e a derivação. Defina-os. Então, gente, eu expliquei também na aula passada, né, o processo de composição de palavra através
o processo de formação de palavra através da composição e através da derivação. A composição é quando a gente forma uma palavra através da junção de dois ou mais radicais, né? E a derivação é quando essas palavras são feitas a partir do acréscimo de sufixo ou prefixo ou o acréscimo dos dois, tá bom? Quinta questão. Cite 2 exemplos de palavras simples, compostas, primitivas e derivadas. Então, e aí com vocês, pessoal? Simples, que tem só um radical, composta, que tem que tem mais de um radical, né? E que pode ser ou não ligada por hífen. Primitiva, palavras que não provêm de outras palavras, né? E derivadas, palavras que são formadas a partir de outro radical, de outra palavra. Tá certo? Então, vocês coloquem aí 2 exemplos para cada um desses conceitos. Questão. Qual assunto abordado no texto? Gente, então, antes da sexta questão, no livro de... Eu não coloquei aqui, mas no livro de vocês tem, né? Tem um texto, né, do Jorge Benjor e Analdo Antunes, né? Uma música, na verdade, composta por esses 2 autores, né? A música tem o título Cabelo, né? E aí vocês vão ler. E na sexta questão ele pede para dizer qual assunto abordado na música. Quero que vocês façam e me mandem, tá certo? Essa questão aí para me corrigir, beleza? Mas é uma questão meio que pessoal. Sétima questão. Classifica as palavras a seguir em simples, compostas, primitivas ou derivadas. Então, a palavra cabelo, cabeleira, cabeludo e descabelada. Cabelo é uma palavra o quê, gente? Simples e primitiva. Gente, lembrando que uma palavra pode ter mais de uma classificação. Aqui a gente percebe que é uma palavra simples, por quê? Porque só tem um radical. E percebe que é uma palavra primitiva, porque ela não advém de outras palavras, não é assim? Então, cabelo é simples e primitiva. Cabeleira, ela também é simples, né? Porque só possui um radical. Só que ela vai ser uma palavra derivada. Ela vem da palavra primitiva cabelo. Então, ela vai ser simples e derivada. Cabeluda, também simples e derivada, porque também vem de cabelo e só tem um radical. Então, vai ser simples. E descabelada, também só tem um radical. E vai ser derivada porque vem da palavra cabelo. Beleza? Oitava questão. Das seguintes palavras retiradas das músicas, assinale a opção que apresenta uma palavra primitiva. Então, a gente vai ver aí qual é a palavra que é primitiva, ou seja, a palavra que não advém de outras palavras. Descolorido, né? O item A, descolorido. A gente sabe que descolorido vem de colorido, né? E des é um prefixo. Então, aí a gente não tem uma palavra primitiva. Vento. Vento vem de alguma outra palavra? Não, né? Então, ela é uma palavra primitiva. Então, se é uma palavra primitiva, o item correto é o item B. Nona questão. Complete as lacunas a seguir. O elemento destacado em pensamento é o que, gente? E aí, esse mento é o que? É um afixo, né? E já que ele vem depois do radical, ele vai ser um sufixo, tá certo? Que forma um substantivo por meio de um verbo. Por meio do verbo pensar, quando eu acrescento o sufixo mento, eu formo um substantivo. Beleza? 10ª questão. Em descolorir, o elemento destacado é um prefixo ou sufixo. Justifique e explique o sentido por ele expresso. Gente, e aí, gente? Nessa questão eu tenho o des, né, do colorido. Ele quer saber se é um sufixo ou se é um prefixo. E aí? Aqui a gente vê que ele vem antes do radical. Se ele vem antes do radical, ele vai ser um prefixo, tá certo? E aí ele pergunta o que mais? Para explicar o sentido por ele expresso, né? E descolorido, eu quero dizer uma coisa que não foi colorida, né? Então, eu tenho um sentido de negação, tá certo? Negação. 11ª questão. Assinale a alternativa que somente apresenta palavras primitivas. Então, aqui a gente vai assinalar, né, o item que só tem palavras que não vêm de outras palavras, né? Palavras na sua primeira versão. Aterrado, né, vem de terra, né? E jornal é uma palavra primitiva. Mas o item A, a gente tem uma palavra derivada aí, né, que é aterrado. Então, já não pode ser essa. Boi, ilhota, né? Ilhota vem de ilha, né? Então, não pode ser essa. Sol e chuva. Pronto. Então, aqui a gente tem o item correto, que é o item 6, que só tem palavras primitivas.
12ª questão. As palavras hidrelétrica, couve-flor e maresia classificam-se respectivamente em. Então, gente, o item é a questão 12. As palavras da questão 12, hidrelétrica, couve-flor e maresia, vai ser classificado como, respectivamente, viu, gente? Tem que ser nessa ordem. Hidrelétrica é uma palavra simples, composta, primitiva ou derivada. É uma palavra composta, né? Vem de hidro mais elétrica, tá certo? Hidrelétrica. Então, é uma palavra composta. Couve-flor também vai ser composta, né? Ela já é separada até por hífen. Então, a gente já percebe que é uma palavra composta. E maresia é uma palavra derivada, né? Que vem de mar. Então, o item correto é o item D. 13ª questão. Assinar a alternativa que completa corretamente as lacunas. Em rapidamente, o elemento destacado é o que, pessoal? É um sufixo. Esse mente aí é um sufixo, né? Que quando acrescentado a um adjetivo, forma um advérbio. Dessa maneira, rapidamente é derivada. Então, o item correto é o item D. 14ª. A palavra entristecer é formada por... Gente... Então, essa palavra entristecer é formada por qual processo, né? De derivação, de composição. Dentro do processo de composição e de derivação, a gente tem outros conceitos, né? Por aglutinação, por justaposição, dentro do processo de composição. E o de derivação, a gente pode ser derivação prefixal, sufixal ou parassintética. Aqui em entristecer, a gente tem o radical triste, né? E a gente tem o em e o se, tá certo? Então, essa palavra vai ser uma palavra parassintética, porque ela é formada por prefixo e por sufixo ao mesmo tempo. 15ª questão. Levando em consideração a resposta do exercício anterior, explica a diferença entre os processos de formação da palavra entristecer e infelizmente. Gente, entristecer, ela tem um prefixo e sufixo. Por quê? Porque tristecer não existe na língua portuguesa. E entriste também não existe na língua portuguesa. Então, ela é acrescentado o prefixo em e o sufixo se. Já, infelizmente, o infeliz existe na língua portuguesa, que é uma pessoa que não é feliz, tá certo? Então, não tem acréscimo de prefixo, só tem acréscimo de sufixo, ok? 16ª. São palavras primitivas. Então, aí a gente só vai marcar palavras que estão na sua primeira versão, que são palavras primitivas, né? Então, o item correto é o item D. 17ª questão. Relacione corretamente as colunas quanto ao processo de formação das palavras. Então, aí, gente, qual é o processo de formação da palavra desleal? De felicidade, de engordar, de infelicidade, de passatempo, de ir embora, né? Então, a gente tem que ver se ela é uma palavra formada por composição, que é a junção de dois radicais, né? Aí tem a composição por aglutinação e justaposição, né? Vocês lembram a diferença de cada um? Justaposição é quando ocorre a perda de som, né? E a aglutinação é quando não ocorre a perda de som. E também a gente tem o processo de derivação, que é quando as palavras são formadas por prefixo ou sufixo, a junção de prefixo ou sufixo no radical, né? E aí a gente pode ter sufixal ou prefixal. Sufixal é quando há acréscimo de sufixo, né? Que vem depois do radical. E prefixal quando há acréscimo de prefixo, que vem antes do radical. Ou parassintética, quando há a junção dos dois, do prefixo e sufixo. Então, aí vocês vão ver. Desleal. Desleal, gente, é formado por qual processo? Pelo processo de derivação prefixal. A gente tem um des antes do radical leal, né? Então, é prefixal. Felicidade é um processo de derivação sufixal, tá certo? A gente tem o radical feli, e depois tem o sufixo aí, tá certo? Então, o B é derivação sufixal. C, engordar. Então, é uma parassintética, né, pessoal? Porque aí a gente tem o acréscimo de prefixo e sufixo. Infelicidade. E aí, gente, infelicidade é derivação prefixal e sufixal, tá certo? A junção dos.
Passatempo é formado por composição por justaposição. E F, embora, é uma composição por aglutinação. Então, o item correto é o item C. Tá ok, pessoal? Questão 17. O item correto é o item C. 18ª, né? Agora, a gente tem 2 textos, né? Que vocês lerão aí. Os 2 textos para responder essa questão. Eu não vou ler o texto, tá certo, pessoal? Vocês leiam o texto aí, dá pausa no vídeo e depois volta pro vídeo, pra gente continuar aqui a leitura das questões. Há nas línguas mecanismos geradores de palavras. Embora o texto 2 apresente um julgamento de valor sobre a formação de palavras sombódromo, o processo de formação dessa palavra reflete o quê, gente? O dinamismo da criação, o dinamismo da língua na criação de novas palavras. Então aí, gente, a gente já percebe, não precisa nem ler os outros itens, né? Que o item correto é o item A. 19ª questão. Leia o texto para responder a questão. Então, aí vocês vão ler o texto, né? De novo. Então, dê pausa aí no vídeo, depois volta pro vídeo pra gente continuar a leitura das questões. Considere as passagens. Veja, assombrado, atravessar o terreiro, miseranda, desaparecendo. Adiante numa nuvem de poeira. Segundo parágrafo. Remigra e torna feliz, revigorado, cantando. Quinto parágrafo. Nos vocábulos destacados, o prefixo des e re expressam respectivamente sentidos de quê, pessoal? Então, aqui, desaparecendo é algo que não aparece, então, sentido de negação. Remigrar, né? A gente tem o sentido de quê? De migrar novamente, então, o sentido de retorno, tá certo? E o outro, revigorando, é o sentido de reforço. Então, o item correto é o item A. 20ª e última questão. Quanto à estrutura e formação de palavras em destaque, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão marcar aí qual é a alternativa correta, tá certo? Perfeição e recurso são palavras cognatas? São palavras que vêm do mesmo radical? Não, né, pessoal? Elas não têm um radical iguais. B. Em combatente, ocorre derivação parassintética? E aí, gente, a gente tem um prefixo, sufixo, ou a gente não tem nem prefixo, nem sufixo, ou tem só um dos dois, né? Combatente vem de combate, né? Então, a gente só tem sufixo. Então, não pode ser parassintética. C. A palavra ponte aguda é formada por justaposição? E aí, gente, o que é a justaposição? Vocês lembram? Justaposição é quando os radicais se unem, né? E não ocorre perda de som, né? O som continua o mesmo. E aí, ponte agudo. Ocorre perda de som? Não. Então, ocorre sim, né? Perca de som. Então, também não é a correta. Em exportar e êxodo, os prefixos têm sentido correspondente? Então, o prefixo é o ex, né, gente? E aí, exportar significa o quê? Saída de algum lugar, né? E êxodo também é a mesma coisa. Então, esse prefixo também tem os dois prefixos das palavras têm o mesmo significado, né? De pôr para fora, de sair. Então, o item correto é o item D, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido todas as questões. Se não tiver entendido, correm lá pro WhatsApp pra gente tirar todas as dúvidas, tá certo? Mandem o feedback de vocês, se vocês estão gostando da aula, se tá dando certo, se não está dando certo, se vocês estão entendendo, se não estão, tá certo? Como nós, professores, somos novos, né, nessa questão de gravar vídeo, a gente não é perfeito nisso, né? Então, a gente deixa alguma coisa passar, não consegue, às vezes, passar tudo que a gente queria passar pra vocês, mas se vocês não estiverem entendendo, é só correr no WhatsApp e falar com a gente, tá bom, pessoal? Não deixe de dar esse feedback aí. Então, um beijão e até a próxima aula. E não esqueçam de me mandar atividade. Beijo.